Hoje é o último domingo do mês de outubro. Para este mês, o pastor Saulo propôs que pregássemos uma série de sermões sobre as coisas que agradam ao Senhor. E o subtema de hoje é justamente a comunhão. Vamos tratar nessa noite sobre a comunhão. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. A Bíblia nos diz: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, a epístola de João é uma epístola muito profunda, teológica e pragmaticamente. Um outro João, se referindo ao apóstolo João nessa epístola, o conhecido João Wesley, ou John Wesley, ele disse que a epístola de João é a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. E ele disse isso porque essa carta de João, ela é única, singular, em diversos aspectos, mas especialmente sobre como João, ele é claro em falar para os crentes de sua época sobre o modo como eles devem se comportar diante de Deus, diante uns dos outros e diante do mundo em questão. Essa epístola ela foi escrita em cerca de 90 depois de Cristo. João aqui ele já é um apóstolo bastante idoso, bem vivido, já está em final de carreira, provavelmente já está em Éfeso pastoreando aquela igreja, aquela comunidade de cristãos. Mas aqui ele não escreve especificamente para os cristãos de Éfeso. Aqui João escreve aquilo que os teólogos, os estudiosos chamam de carta católica ou carta circular. É uma epístola que é direcionada a circular nas diversas comunidades cristãs do mundo antigo. João, portanto, ele quer falar aos crentes em geral. João, ele se reporta, ele se direciona a todos os seus irmãos na fé, não apenas a irmãos específicos. João aqui, diferentemente do seu livro, diferentemente do Evangelho de João, lá no Evangelho de João, ele escreve aquele livro para evangelizar. Aqui, na sua carta, ele não escreve para evangelizar. Ele escreve para ensinar, para admoestar, exortar os seus irmãos. E ele escreve querendo exortar, admoestá-los no que diz respeito à fé, no que diz respeito à moral e no que diz respeito à sociabilidade. Em relação à fé, João fala com especificidade sobre a doutrina cristã. Uma vez que naquele contexto histórico, no final do primeiro século da era cristã, uma heresia perniciosa perturbava o seio da igreja dos era o gnosticismo. O gnosticismo ele pregava diversas coisas, diversas inverdades, dentre elas
A de que Jesus Cristo, por exemplo, não era homem. Se ele era divino, não podia ser homem, ele era um espírito que parecia ser homem. Porque se ele fosse divino, jamais poderia habitar num corpo pelo pecado. Não, isso é impossível. Os gnósticos dizem essas e outras asneiras que a gente vai ver ao longo deste sermão. João combate estes gnósticos. Ele escreve para a igreja, alertando o povo de Deus contra essas heresias. Portanto, quando fala sobre fé, ele quer falar sobre doutrina. No que diz respeito à moral, João se refere à conduta dos cristãos, a como os cristãos se comportam entre os seus irmãos na fé e entre os ímpios pagãos que habitavam aquele mundo. Fé, moral e, por fim, a sociabilidade. E o que é a sociabilidade? A maneira como os cristãos convivem uns com os outros. Essa carta, portanto, ela é voltada, direcionada para aqueles cristãos daquela época, mas ela também é bastante atual e tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Assim como o gnosticismo, ele prejudicava o rebanho de Deus, assim como o gnosticismo procurava trazer deturpações teológicas acerca de Cristo, assim também nos dias de hoje, muitos falsos ensinos estão no meio da igreja evangélica brasileira e mundial, para nos afastar do verdadeiro amor e da comunhão com Deus e uns para com os outros. João aqui nessa noite, através desse sermão, por esta palavra, por esta epístola, ele vai nos ajudar a entendermos a importância dessa mensagem que carregamos aqui em nossos ombros, a importância de sermos testemunhas dessa mensagem na sociedade que nos cerca e a importância de como a igreja deve manter a comunhão sadia para a sua própria vitalidade. Portanto, queridos, este sermão tem como título a inegociável comunhão entre Deus e a sua igreja. Este sermão tem pontos. Primeiro ponto, ele diz que Deus é a luz que se revela ao mundo. Deus é a luz que se revela ao mundo. Veja comigo aí no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Perceba que João ele inicia aqui com uma conjunção ora. Quando ele utiliza este termo, ele quer se referir de que o versículo 5 ele sintetiza, ele resume bem o que já foi dito anteriormente. E o que é que foi dito anteriormente? Eu queria ler com os irmãos o versículo 1 até o 4. Leia comigo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nossas apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos. A vida eterna estava com o Pai manifestado. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa seja. Veja, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida desce nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Veja que paralelo interessante. Tanto lá, quando João inicia aqui no Evangelho, quanto na epístola, volte para a epístola agora, ele utiliza de termos muito semelhantes, parecidos e até iguais para se referir à pessoa de Jesus. Ele diz que Cristo, ele é o Verbo. Tanto lá quanto aqui, ele é o verbo que estava lá no princípio com Deus, o verbo eterno que se encarnou e foi revelado por Deus a todos os homens. E não somente isto, o verbo que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, ele foi o mestre de alguns que ele escolheu. Ele escolheu 12 para discipular, para ensinar, para tratar com eles acerca de sua verdade. Esses 12, os apóstolos, aprenderam diretamente dele. Veja que João diz aqui, no versículo 1 da primeira carta dele, 1 João. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. No versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Queridos, João aqui, ele invoca uma autoridade legítima que ele detinha. Autoridade de apóstolo da igreja. A autoridade de quem foi diretamente escolhido pelo Senhor Deus, Jesus Cristo, para ser ensinado e para, após isso, transmitir a mensagem que aprendeu. João invoca essa autoridade. Olha, nós vimos o verbo, as nossas mãos apalparam ele, nós estivemos com ele. Nós comemos com ele. João, ele é o discípulo que, lá no seu evangelho, ele fala que é o discípulo que recostava a cabeça no peito do Senhor. O discípulo amado. O discípulo que estava presente em vários momentos em que outros apóstolos não estavam presentes. João invoca essa autoridade de apóstolo da igreja para falar aos seus irmãos da sua época. Cristo é o Verbo eterno. Jesus é o Deus que foi encarnado. Nós vimos a revelação de Deus. E não somente vimos, mas nós também contemplamos e apalpamos ele, tocamos nele. João, portanto, detinha essa autoridade. Autoridade para ensinar ao povo de Deus o que ele aprendeu do Mestre. E não somente isso, João também fala que Cristo, ele é a luz que ilumina este mundo em trevas. A luz dos homens, a luz daquele que clareia tudo ao nosso redor e nos faz enxergar a verdade e, portanto, nos reconecta em comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. João não é o autor dessa mensagem. A mensagem do Evangelho não é de autoria de João. Nós costumamos falar, abra sua Bíblia no Evangelho de João, não é verdade? Nós costumamos falar, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho, ele não tem autor terreno. O Evangelho é o próprio Deus encarnado. Ele é a verdade que habitou entre nós. João não é autor dessa mensagem que ele propaga. Ele é só um transmissor. Ele é um arauto dessa mensagem. Ele não criou, ele não elaborou essa mensagem. Ele a recebeu. E não somente recebeu, como também compartilhou, transmitiu com fidelidade. Eis a primeira preocupação de João aqui nesse texto. Escrever aos seus irmãos, escrever aos crentes de sua época, sobre a verdade revelada, encarnada, Jesus Cristo, Filho de Deus, divino e humano, que estava com Deus
e habitou entre nós. João escreve isso para combater as heresias perniciosas de sua época. Só que, como disse na introdução, ainda hoje há heresias e falsos ensinos que perturbam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há várias correntes e ideologias que procuram reinterpretar o que Cristo disse. Há vários pensadores acadêmicos modernos que procuram trazer um ressignificado daquilo que a Bíblia diz. A pós-modernidade constituiu diversos deuses para que todos tenham a sua própria verdade. A pós-modernidade diz que não há verdade absoluta. A pós-modernidade diz que tudo é relativo. A pós-modernidade, ela abole Deus do pensamento humano e acadêmico. Cada um é dono de sua própria verdade. Cada um tem, naquilo que pensa, a sua própria verdade. Só que não é isso que a Bíblia nos mostra claramente. Não é isso que a Bíblia nos ensina claramente. João fala que Cristo é a verdade de Deus e que, como verdade, essa verdade é inegociável. Não há verdade e a vida. Não há outras verdades. Não há outras verdades. Só há uma verdade. E a única verdade que reconhecemos é a verdade nos ensinada por meio das Escrituras Sagradas. Para nós cristãos, essa verdade deveria ser absoluta, deveria ser inegociável. A verdade absoluta que é Deus não se mistura com as trevas. 1 João capítulo 1, versículo 5, parte B. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que é que João quer dizer com isso? O que é que o apóstolo João quer nos ensinar? Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. João quer ensinar, por exemplo, que quando ele diz que Deus é luz, ele está aqui confirmando a perfeita natureza de Deus. Ou seja, Deus é luz porque nele não há nenhum resquício de escuridão, nenhum resquício de mancha, de trevas, de malícia, de corrupção, de pecado, nada. Quando você se depara, por exemplo, com a mitologia grega, você vai se deparar com um panteão onde diversos deuses brigaram e brigam entre si, fazem tramas uns contra os outros, na tentativa de saírem melhor na história uns em relação a outros. É Zeus brigando com outros deuses, etc, etc. Só que em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, nós não vemos isso. No Senhor não há sombra de variação. Ele é luz porque ele é perfeito em sua natureza. A sua natureza é, portanto, santíssima. E justamente por ser uma natureza santíssima, o Senhor não pode coabitar com as trevas. Mas também João, quando diz que Deus é luz, João também se refere à própria justiça de Deus. João se refere à retidão de Deus em julgar todas as coisas, tudo, todos.
Ele é a luz porque todas as coisas estão diante dos seus olhos. Nada está escondido diante dele. Nada passa despercebido diante do Senhor. Todas as coisas lhe são reveladas. Tudo. E ele conhece aquilo que não conhecemos. Conhece o nosso interior. Se todas as coisas, portanto, estão patentes aos seus olhos, e ele é onisciente, conhece o nosso interior, nossa mente, nossos desejos, só ele pode nos julgar com justiça, com retidão. Somente ele. Nós falamos sobre o rei Davi. Quando Davi tentou esconder um pecado gravíssimo contra Deus, contra Urias, contra o povo de Israel. Davi tentou esconder o seu pecado. Foi uma trama perfeita, um plano perfeito de alguém que só queria saciar o seu desejo carnal. Só que o que Davi fez não passou despercebido dos olhos de Deus. E no momento em que aprove a Deus, Davi foi admoestado, exortado, corrigido, confrontado para arrependimento de seus pecados. Nos tempos de Jesus, logo após a sua morte, a igreja estava sendo perseguida duramente por Saulo de Tarso. Não é o pastor Saulo, é um outro Saulo da Bíblia. Saulo de Tarso perseguia a igreja duramente. Saulo de Tarso, ele assassinou a Estevão. Mas quando Saulo estava com carta de autorização para perseguir crentes na cidade de Damasco, no meio do caminho, uma luz muito forte, diz lá o texto de Atos, capítulo 9, uma luz muito forte brilhou para Saulo, de maneira que ele caiu por terra e ficou cego. E ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando João diz que Deus é a luz, João se refere à santidade de Deus, e João se refere à sua justiça, à sua retidão. João se refere à capacidade perfeita que Deus tem para enxergar exatamente o que se passa na vida e na história da humanidade. Quando João diz que Deus é luz, João quer dizer à igreja que não há possibilidade alguma de comunhão entre a santidade de Deus, entre a retidão e a justiça de Deus com as trevas. Não há possibilidade. Não há meio termo. Não há em cima do muro. Não há mais ou menos. Não há, isso pode ser relativo. Não há reinterpretação, ressignificação. Não! Ou prevalece a luz, ou prevalece as trevas. Elas não podem conviver conjuntamente. Queridos, isso nos leva ao segundo ponto deste sermão. Deus é a luz que nos afasta das trevas do pecado. Veja comigo os versículos 6 e 7. Se dissermos que não temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu já demonstrei aqui anteriormente como João, o apóstolo, ele tem uma forma peculiar, uma maneira de falar com os crentes. Tanto lá, quando ele escreveu o Evangelho, quanto aqui nas epístolas, João utiliza de termos que fica muito difícil, até impossível dizer que não foi ele que escreveu. E João também ele é muito didático na sua forma de falar.
Veja que ele utiliza a mesma expressão 3 vezes. Veja, no versículo 6, ele diz assim: se dissermos que. Aí no versículo 8, veja o versículo 8, se dissermos que. Depois, versículo 10, se dissermos que. Percebam a didática do apóstolo. Perceba como ele quer trazer ensinamento à igreja. Se dissermos que. João, por meio de uma expressão tão simples, está aqui combatendo heresias gravíssimas, erros doutrinários terríveis. Aqui no versículo 6, por exemplo, João, ele está tratando sobre a questão que os gnósticos ensinavam, de que podemos manter comunhão com Deus e também podemos viver a nossa vida da maneira como bem entendermos. Não importa. Veja, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem? Deus. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo aqui aos crentes de sua época que o ensino pregado, falado pelos falsos mestres gnósticos era uma falácia, uma mentira. João quer dizer, portanto, que não há como mantermos comunhão com Deus e com as trevas, com o mundo. O que é que os gnósticos diziam, então, nesse caso? Os gnósticos afirmavam, irmãos, dentre várias coisas naquela época, que a salvação ela era adquirida por meio do conhecimento. A palavra gnosis, do grego, é exatamente isso, conhecimento. Então, quanto mais você conhece sobre Deus, mais santo, mais puro, mais espiritual, mais místico, mais próximo de Deus você fica. Basta apenas conhecer. Ora, se você conhece sobre Deus, se você conhece sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre as doutrinas ensinadas na Bíblia, então você já está santo, consequentemente salvo. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. E, consequentemente, se você não precisa fazer nada, você pode viver como você bem entender. Para os gnósticos daquela época, portanto, o caminho intelectual, o caminho do conhecimento, era o caminho espiritual. Quanto mais sábio, mais espiritual, mais próximo de Deus. Para os gnósticos, a vida religiosa era uma e a vida secular era outra vida. Vida secular e vida religiosa não se misturam, porque uma é santa, a outra é pecaminosa, não pode. Isso nos lembra muito alguns ensinos de outras igrejas, como as igrejas arminianas, por exemplo. Nas igrejas arminianas costuma-se ter essa dicotomia entre vida secular e vida santa. Só que não existe essa diferença. Uma forma moderna deste pensamento, uma forma atual desse pensamento gnóstico, pastor Saulo, são os hipercalvinistas. Os hipercalvinistas dizem que nós já somos predestinados. E se somos predestinados, eleitos, escolhidos, a gente vai ser salvo de todo jeito. Não importa a forma como a gente vai viver a vida, no final seremos salvos. Então, viva a sua vida como você bem entender. O hipercalvinismo é, portanto, um gnosticismo com roupas novas, acessórios novos, cosméticos novos e perfumes novos. Não há como ter comunhão com Deus. Nós não podemos afirmar termos comunhão com o Criador, o Deus Todo-Poderoso,
o Santo dos Santos e mantermos ou vivermos uma vida de completa imoralidade. Não. Isso não é permitido. É isso que João está ensinando aqui à igreja. É isso que João está dizendo aos crentes. E é isso o que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha lido isso aqui umas 10.000 vezes. Mas ainda hoje, Deus está a nos falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor requer de seu povo santidade. E todo aquele que diz ter comunhão com Deus precisa andar como Ele andou. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Mentimos. Só que também, além dos hipercalvinistas, tem os hipercrentes. O que são os hipercrentes? São aqueles crentes que dizem ter uma intimidade pessoal com Deus. São aqueles crentes que quando a gente vai ensinar alguma coisa na palavra, eles dizem, a teologia ela é muito bonita, só que muita letra mata. Muita letra mata, o que vale é a experiência pessoal. Como vai a tua experiência particular com Deus? Os hipercrentes carregam sobre si uma comunhão mística, uma santidade mística que outras pessoas não podem ter, só ele. Essas pessoas se acham, inclusive, acima até mesmo das Escrituras. Só que, repare bem, esse tipo de gente que está infiltrado em diversas igrejas, esse tipo de gente que alega ter uma experiência pessoal com Deus, esse tipo de gente que acha que fala diretamente com Deus, que recebe revelações especiais de Deus, que não precisam da palavra de Deus nos dias de hoje, esse tipo de gente, quando são confrontados pela palavra, tendem a causar alvoroço nas igrejas. Esse tipo de gente não frequenta a escola dominical. Esse tipo de gente não frequenta as reuniões de doutrina. E quando tem culto no lar, esse tipo de gente escolhe qual é o lar que ele vai, ou ela vai. Essas pessoas prezam pela sua própria satisfação em detrimento da igreja. Quando confrontadas, quando magoadas, quando tristes, quando cabisbaixas, quando com raiva de alguém, ao invés de procurar a pessoa para reparar o erro, reparar a mágoa, reparar a ira, ao invés disso, prefere sair falando de uma pessoa para as outras, falando mal. Se afasta da igreja e procura afastar outros também. Não há comunhão entre luz e trevas. Se temos comunhão com Deus, temos que andar como Ele determina. E somente as Escrituras são o padrão que nos dizem como devemos andar. Sola Scriptura. Somos mentirosos quando dissermos estar em comunhão, mas o nosso comportamento disser o contrário. Somos mentirosos se afirmarmos que estamos em comunhão com Deus, mas se odiamos a nossos irmãos. E talvez alguém pense que odiar aqui é uma palavra muito forte. Só que quando você não tolera alguém, você odeia. Não tem meio termo. Ou você ama ao seu irmão que vê e convive, ou você o odeia. Veja o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andarmos na luz é andarmos em santidade neste mundo. É ter o nosso proceder, a nossa conduta diante dos ímpios como uma referência. Domingo passado, após o culto, eu voltava para casa, eu, Amanda e Laurinha. E quando eu estava na nossa rua, indo para casa, um vizinho lá nos viu. Um vizinho que não é crente. Mas ele nos viu com Laurinha no colo e disse, está levando ela para o caminho certo. Está ensinando desde cedo o caminho certo. Eu digo, é verdade, é assim que tem que ser. Ela tem que aprender desde cedo. O ímpio sabe o que é correto. E o ímpio quer ver em nós o que é correto. E para que isso? Para a nossa própria glória? Não, é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Nós é que temos que ser a luz do mundo, referência para os ímpios, e não o contrário. Andarmos, portanto, na luz significa que é impossível amar a Deus e ter comunhão com Ele, mas não termos comunhão uns com os outros. Se for assim, é mentira. Não praticamos a verdade. Enganamos a nós mesmos, enganamos os outros, mas nunca enganaremos a Deus. Nunca. Comentando essa passagem, o teólogo William Barclay, ele diz que para o cristão a verdade nunca é apenas uma verdade intelectual. A verdade, ela é um modo de vida. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa da comunhão uns com os outros. Mas a verdade de Deus, a luz do Senhor, ela nos une a Deus, ela nos traz de volta ao rebanho do Senhor, ela nos faz com que tenhamos comunhão uns com os outros, dissipando as trevas e perdoando os nossos pecados. A verdade, portanto, nos revela uma nova vida em Deus e entre irmãos. Andar com Deus é andar com os irmãos. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Deus é a luz que nos revela a verdade e que perdoa os nossos pecados. Versos 8 e 9, leia comigo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade já não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais um erro que os gnósticos pregavam e perturbavam a igreja de Deus. O que os gnósticos diziam aqui? O que João quer combater aqui? Os gnósticos diziam que o homem não é totalmente mau. Há uma parte do homem que é boa, que é pura, que é santa, que não tem mancha, que é imaculada. É justamente essa parte pura que nos liga a Deus. O gnosticismo dizia que o corpo é mau, a matéria é má, mas o espírito é bom, é puro, é santo. Só que João diz aqui no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Veja, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Afirmar que não tem pecados. Afirmar que não é pecador. Parece uma coisa boba. Parece algo muito simples. Mas é uma inverdade terrível. Nesse estágio, a consciência do pecador já está tão cauterizada que ela nem percebe que está enganando a si mesma. Para esse tipo de pessoa, é perfeitamente plausível viver uma vida dissoluta, imoral e afirmar que mantém comunhão com Deus. Isso vai muito além do que Davi fez, o rei Davi.
O rei Davi quis esconder os seus pecados e pagou um preço terrível por tentar escondê-los. Só que nesse caso, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Negar a existência do pecado é uma inverdade, uma heresia e não pode ser tolerada. João, mais uma vez, assim como lá no versículo 6, João aqui mais uma vez fala sobre mentira, sobre engano. Aquele que diz viver na verdade, só que vive de uma outra forma, não está na verdade. Não está. Mais uma vez aqui, não há meio termo, não há em cima do muro, não há mais ou menos, não há negociação, ou se está na verdade, ou não se está na verdade. Perceba que quando Adão pecou lá no Éden, quando ele ouviu a voz de Deus, ele correu para se esconder. Mas quando Deus o confrontou, a resposta de Adão foi a de que a culpa não era dele, mas foi da mulher. Foi a mulher que tu me desse, foi ela. Não tem nada a ver com isso. Não tenho culpa, foi ela, a culpa é dela. A tentativa de Adão foi transferir a responsabilidade de seu erro para o outro, para o próximo. E assim muitos ainda hoje tentam viver transferindo a sua responsabilidade, a sua culpa para o seu próximo. A sociedade hoje possui ideologias que defendem isso com muito vigor. Perceba que, por exemplo, o bandido não tem culpa de ser bandido. O ladrão não tem culpa de ser ladrão. Não é culpa dele. Ele é um refém, ele é uma vítima da sociedade. O bandido não faz isso porque ele quer. Ele não rouba porque ele quer. Ele rouba porque a sociedade fez ele assim. A necessidade fez com que ele fosse para a rua roubar. A culpa é do sistema, a culpa é do capitalismo, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é dos políticos, a culpa de eu estar afastado da igreja não é minha, é do pastor, é dos presbíteros, é dos irmãos, é de fulano e ciclano, nunca a culpa é nossa. Sempre as pessoas querem transferir as suas responsabilidades e não assumem. Elas negam que são pecadoras. Aqui, como João combate aos gnósticos. O pecado, ele cega. O pecado, ele anestesia a nossa consciência. Ele cauteriza a nossa mente a ponto de não mais conseguirmos enxergar o mal que há em nós mesmos. As pessoas ficam em busca dos argueiros dos olhos alheios, mas não enxergam as suas próprias traves. Só que quando a atitude é o oposto, só que ao invés de resistir, ao invés de ser resistência, como é uma expressão que está em voga nos dias de hoje, ao invés de resistência, quando nos submetemos à verdade de Deus, o Senhor perdoa os nossos pecados. Mais uma vez eu volto para nos relembrar o texto que foi pregado aqui sobre Davi. Quando o profeta Natã confrontou Davi com a verdade de Deus, Davi não resistiu, Davi não questionou, Davi não transferiu sua responsabilidade. Ele disse, pequei contra o Senhor. Davi assumiu seu erro, Davi confessou o seu pecado e, portanto, ele sofreu as consequências de seu pecado e Deus o perdoou. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não vou aprofundar nestes termos, nesses méritos do confessar. Eu já preguei sobre isso há 15 dias atrás. Se alguém não viu, pode ver no canal da nossa igreja, que está lá no YouTube. Pode ver essa pregação. Eu encerro aqui este sermão, irmãos, recapitulando os 3 pontos. O primeiro ponto: Deus é a luz que se revela ao mundo. O segundo ponto: Deus é a luz que nos afasta das trevas do pecado. E o terceiro ponto: Deus é a luz que nos revela a verdade e perdoa os nossos pecados. Trago algumas aplicações. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. João quis nos ensinar sobre a santidade de Deus, a sua justiça, a sua retidão. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é reto, se Deus é perfeito, assim como ele disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ainda hoje ele requer isso de seus filhos. Se Deus é luz, nós temos a obrigação de andarmos na luz. Se somos filhos de Deus, nós temos a obrigação de fazermos jus a essa condição. Mas é claro que a gente não vai conseguir ser perfeito, isso é óbvio. É óbvio que ninguém vai conseguir viver uma vida sem pecar, isso é claro. A nossa natureza carnal vai sempre nos puxar, nos inclinar para pecarmos. A nossa natureza pecaminosa vai sempre nos querer afrontar para que a gente afronte também a Deus. A nossa natureza carnal vai sempre querer fazer com que a gente haja com a nossa própria justiça, esquecendo-se da justiça perfeita que é a justiça de Deus. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Eventualmente nós vamos pecar. Veja aqui, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somos pecadores e ainda vamos pecar, porque nós não somos perfeitos. Estamos a caminho disso. O Senhor está nos moldando, nos aperfeiçoando para aquele grande dia em que a noiva se encontrará com o noivo para as bodas do Cordeiro. E naquele dia a noiva será imaculada. Mas enquanto isso, nós até podemos eventualmente pecar. Só que eis aí a diferença entre aquele que é justo e entre o ímpio. O ímpio tem prazer no pecado. O justo, o filho de Deus, o servo do Senhor, ele tem vergonha de seu pecado. E uma vez que ele peca, ele procura logo a reparação. João, apóstolo de Deus, servo de Cristo, escolhido pessoalmente pelo Verbo eterno. João, que esteve com Cristo, aprendeu dele, transmitiu a mensagem dele. Essa mensagem está aqui para nós ainda hoje, nos ensinando como devemos nos portar uns para com os outros, como devemos nos portar para com Deus, como devemos nos portar diante dessa sociedade corrupta. Para isso, Deus ainda hoje constituiu e constitui homens que Ele, na igreja, os torna oficiais para ensinarem essa palavra.
Ensinarem aos crentes que a verdade do Senhor, ela não é negociável neste mundo. Os princípios de Cristo não são relativos, são absolutos. Não importa o que a ONU diga, a verdade de Deus é absoluta. Aqueles que afirmam estar em comunhão com Deus, aqueles que afirmam estar em comunhão com a igreja, mas estão afastados, sem motivos justos, plausíveis, essas pessoas estão em pecado e precisam se arrepender. A Bíblia está aqui para nos ensinar que se há comunhão com Deus, é necessário que haja comunhão entre nós, irmãos. Deus é a luz que ilumina as trevas deste mundo. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Não há meio termo. Se dissermos que estamos na luz, mas se mesmo assim, dizendo que estamos na luz, negligenciarmos a comunhão dos santos, a reunião solene, se negligenciarmos o sacramento da Santa Ceia, estamos em pecado. Enganamos a nós mesmos. Somos mentirosos e a verdade não está em nós. Eu volto a dizer o que disse no último sermão que preguei. Todo mundo aqui que é membro da igreja jurou aqui na frente, de joelhos. Jurou aqui fidelidade. Fidelidade a Deus e à igreja. Ou mantemos a nossa palavra, ou a verdade não está em nós. Juramos fidelidade espiritual, juramos fidelidade moral e juramos fidelidade financeira. Quem não quiser cumprir com estes deveres, porta da rua, serventia da casa. Procure outra igreja. Comunhão com Deus é comunhão com os santos. Tem algum problema com alguém? Procure a pessoa e resolva. Tem problema com o pastor Saulo está aqui. Procure ele no final do culto. Tem problema comigo? Me procure. Com o Alexandro? Está ali. Com o presbítero Trajano? O presbítero Trajano está ali. Quer conversar com o conselho está reunido hoje aqui. A gente conversa. Resolva o problema, mas não se afaste da comunhão. Isso é pecado. Não tente enganar a Deus. Diante de todas as coisas estão à mostra. Tudo está patente aos olhos de Deus. Não queira enganar aos homens, aos irmãos. Não queira enganar ao conselho da igreja. Não queira enganar os seus irmãos na fé, dizendo que tudo está bem. Mas você não tem motivo para estar afastado da comunhão dos santos. E está. Não está bem. Este conselho precisa, pastor Saulo, presbítero Trajano, presbítero Alexandro, este conselho precisa voltar a se reunir presencialmente e convocar algumas pessoas para admoestar ao arrependimento. Isso é urgente. A igreja de Cristo requer santidade e seriedade. Esta igreja não está morta. Nós estamos aqui. Deus está entre nós. Deus está conosco. O Espírito Santo está neste lugar, nos abençoando, introjetando em nós a sua palavra, para crescermos em graça e em conhecimento. A igreja não está morta. A igreja está viva. E não viva em si mesma. A igreja está viva em Jesus Cristo, o Senhor da igreja. É Ele a nossa vida.
Ele é a nossa verdade. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência, do nosso ser. Se Cristo tem toda essa importância para mim e para você também, não há motivo para nos afastarmos. Não há motivo para não termos comunhão uns com os outros. Não há motivo para negligenciarmos a Santa Ceia. Não há motivo para nos afastarmos da comunhão dos santos. Não há motivo para essas coisas. Andar na luz, dizer que tem comunhão com Deus, é necessariamente condição sine qua non ter comunhão com os irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça crescer em graça, em conhecimento. Eu quero convidar o pastor Saulo para encerrar assim, orando, trazendo a bênção apostólica para todos nós. E orar pelos aniversariantes também. Graça e paz a todos, amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra.